Ele ou ela te bloqueou. Quem te bloqueou ainda pensa em você? A psicologia revela. Então presta atenção nesse vídeo. Porque se você já foi bloqueado por alguém, a única pergunta que não saiu da sua cabeça é: será que a pessoa ainda pensa em mim, Thaís? Então talvez você esteja fazendo a pergunta errada. Porque a questão não é nem se a pessoa ainda pensa em você. A pergunta que realmente vai mudar o jogo, virar aqui, é por que alguém sente necessidade de bloquear você. Então vamos lá entender tudo isso. Se uma pessoa fosse completamente indiferente à sua existência, provavelmente, meu bem, ela simplesmente seguiria a vida, não precisaria ficar abrindo aplicativo para procurar o seu contato, apertar vários botõezinhos e impedir qualquer comunicação. O bloqueio, em muitos casos, é uma decisão emocional. Mas cuidado, emocional não significa amor, também não significa saudade. Pode sim significar uma infinidade de coisas. E é aqui que a maioria das pessoas acaba se perdendo. Tem gente que acha que todo bloqueio significa que o ex ou a ex tá morrendo de amores. Besteira. Também tem gente que pensa que todo bloqueio significa ódio eterno e acabou nunca mais. Besteira também. O comportamento humano é muito além, é muito mais complexo do que respostinhas prontas de internet. Porque a gente adora transformar sentimentos, colocar chifre em cabeça de cavalo. Tentar se enganar com respostas prontas de bloqueou é porque ama, desbloqueou porque quer voltar, visualizou é porque está sofrendo. Mas calma, porque a psicologia mostra que emoções conflitantes também podem coexistir. A pessoa pode sentir alívio e tristeza ao mesmo tempo, pode ter carinho e mesmo assim decidir se afastar. Pode pensar em você e ainda assim concluir que é melhor manter distância e que isso é a melhor decisão. Isso que a gente precisa entender. O bloqueio não revela apenas o que a pessoa sente por você. Ele revela também como ela está lidando com aquilo que sente. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Então, para tentar entender o que a pessoa pensa e sente, vamos fazer uma pergunta simples aqui. Quantas vezes você já disse, não vou pensar numa pessoa, mas aí justamente assim que aparecia na sua cabeça? Existe um fenômeno bastante conhecido na psicologia cognitiva, que é quando a gente tenta reprimir um pensamento. E quando a gente faz isso de forma forçada, é aí que muitas vezes ele retorna com mais frequência. Isso ajuda a explicar por que esquecer alguém se torna tão difícil, principalmente de uma hora para outra. E mesmo depois de términos complicados, discussões, mágoas e até expectativas frustradas. Você acha mesmo que basta apertar um botãozinho de delete ali e deletar toda a memória histórica? Não, a gente não é aba de navegador, não é processador de computador. O nosso cérebro não possui botão de apagar lembranças, infelizmente. Ele vai precisar reorganizar emoções, reinterpretar experiências, construir novos significados e tudo isso, infelizmente, leva tempo. É por isso que, em muitos casos, bloquear alguém não é necessariamente demonstração de força, mas muitas vezes é ao contrário, uma tentativa de recuperar o próprio controle emocional, porque a pessoa não consegue lidar bem, administrar suas decisões, seus pensamentos e sentimentos. Então existe sim um bloqueio que é saudável nesse ponto, e existe também aquele bloqueio que é manipulativo. O bloqueio saudável ele acontece quando a pessoa percebe que continuar acompanhando você, a sua vida, mantendo contato, está prolongando o sofrimento, causando sim algo que deixa ela mal. Mensagens antigas, onde ela fica pior, onde ela sofre, então ela decide cortar o contato, interromper aquele estímulo para tentar seguir em frente. Principalmente depois de um término doloroso, ou até mesmo de uma rejeição. Então percebe como nesse caso o bloqueio não é necessariamente um ataque contra você, às vezes é um mecanismo que a pessoa encontrou para tentar superar, é de autoproteção. Agora tem aquele outro lado, né, do bloqueio manipulativo. A pessoa muitas vezes narcisista, daquela que quer chamar atenção, daquela que age por birra, daquela que usa o bloqueio como ferramenta de punição e controle emocional, esperando te deixar mal, que você entre em desespero. Aí te desbloqueia para ver se você manda mensagem, se você vai se humilhar, ou se você vai sumir, ou se você vai voltar. Faz tudo isso para criar um ciclo de confusão. Então, meu filho, acorda. Você precisa saber diferenciar qual é o jogo que essa pessoa aí está tentando jogar. Se ela está agindo realmente madura ou se ela está tentando mesmo só te manipular. E pensar nisso antes de agir de volta, antes de correr lá atrás da pessoa. Porque comportamento tóxico, infelizmente, age exatamente assim. Abusa da sua boa vontade. E essa é uma red flag enorme. Quando alguém transforma o bloqueio em ferramenta para tentar provocar ansiedade no outro,
ela já está mostrando, sim, o quanto ela é tóxica. Ela está tentando construir dependência emocional em você. É alerta para você se distanciar, não para continuar correndo atrás. Tem gente que confunde intensidade com afeto e acha que essa montanha-russa emocional indica sentimento, quando na verdade só vai trazer sofrimento. Porque amor verdadeiro não quer ferir você. Amor saudável costuma trazer clareza, leveza, respeito. E não o que a pessoa muitas vezes está fazendo, que é trazer confusão e manipulação. Existe um ditado antigo que diz: água limpa permite ver o fundo do rio, água barrenta esconde até as pedras. Relacionamento também é assim. Quando existe maturidade, você consegue entender exatamente aonde você está pisando. E quando existe um cenário obscuro de manipulação, tudo parece um labirinto onde você não consegue encontrar saída. Muita gente se pergunta: quem bloqueou ainda pensa em mim? Mas quase ninguém pergunta que tipo de pensamento essa pessoa pode estar tendo. Porque pensar não significa querer voltar. A pessoa pode lembrar de você e mesmo assim decidir por se distanciar. Muitas podem voltar apenas por culpa, outras podem sentir apenas raiva, outras simplesmente podem estar processando o fim. Você percebe como pensar é muito mais amplo do que a gente imagina? Tem muita gente que passa meses esperando uma mensagem porque acredita que se a pessoa bloqueou ou desbloqueou é porque ainda ama. E esquece de viver, estaciona a própria vida. Então não importa se a pessoa está pensando, importa ela está agindo na sua direção, ela está realmente fazendo coisas concretas ou isso é apenas uma ilusão que você está criando e que você insiste em ficar se iludindo. Então ao invés de pensar, a pessoa está pensando em mim, tente botar os pezinhos no chão e entender que o mais importante não é o que ela sente ou pensa, mas de fato o que ela realmente vai demonstrar e fazer. É aí que você deve se atentar e é isso que você deve, no final das contas, dar devida importância. Combinado? Espero que sim. Se esse vídeo te ajudou, não deixe de compartilhar com os amigos e ficar ligado que logo eu estou de volta com mais vídeos. Espero você e até lá.